E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo, uma curiosidade bíblica, onde nós vamos tratar sobre o Vale da Sombra da Morte. Pois é, você já deve ter lido a respeito, principalmente porque esta passagem está relatada lá em Salmos 23, quando Davi diz: "E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei." E eu te pergunto, você sabe o que é ou onde é o vale da sombra da morte? Olha que interessante, nós temos duas vertentes teológicas que elas nos trazem uma informação do que ou onde seria o Vale da Sombra da Morte. No Velho Testamento, nós temos a questão que dizem que o Vale da Sombra da Morte era o local reservado para os leprosos, as pessoas que tinham hanseníase, que é o nome correto, ok? Elas eram colocadas para fora da cidade, para fora da proteção da cidade, para o lado de fora dos muros da cidade, e ali eles eram um aglomerado de pessoas que sofriam com esta doença. A única certeza que eles tinham realmente era que eles iriam morrer, pois a hanseníase, a lepra na época, não tinha cura. A medicina obviamente não era avançada como os dias de hoje. Dificilmente nós conhecemos ou já vimos uma pessoa na atualidade que tenha esse problema, concorda? Então essas pessoas eram colocadas para fora da cidade e elas viviam nesse grupo de leprosos, e os mais sãos cuidavam dos que estavam em um estágio terminal mais avançado. E ali, como eu disse para vocês, a única certeza era a morte, pois eles viviam isolados, não tinha cura, não tinha médico e infelizmente não tinha a possibilidade deles serem curados aos olhos da medicina. Então a primeira vertente diz que o Vale da Sombra da Morte era o local onde os leprosos ficavam. Então Davi teria dito: ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, mal algum eu temerei. Por quê? Porque mesmo que ele estivesse passando por aquele local, ele não temeria, porque Deus era com ele. A segunda vertente teológica que nós temos a respeito sobre o que seria o Vale da Sombra e da Morte diz que é a estrada que liga Jerusalém a Jericó. Olha que interessante. Na época bíblica, só para vocês se situarem, nós temos Jerusalém a mais de 700 metros de altitude do nível do mar, e nós temos Jericó, que é uma cidade que está localizada próximo ali ao Mar Morto, no vale, e ela fica mais ou menos 400 metros abaixo do nível do mar. Eu vou colocar para vocês essas imagens, você vai conferindo. Olha que interessante, a cidade de Jerusalém, a cidade de Jericó, e nesses mapas vocês vão conseguir se localizar geograficamente. Você vai ver que Jerusalém e Jericó estão aproximadamente a 30 quilômetros de distância de uma cidade para outra. E você consegue ver no mapa também que a ligação de uma cidade a outra, por essa imagem do satélite do Google, você vê que não existe praticamente nada no meio, é deserto. Até na época de Jesus, ele teria se inspirado naquela palavra do bom samaritano, justamente nesta estrada que liga Jerusalém a Jericó. São 30 quilômetros de distância.
São mais de 1.100 metros de desnível, ou seja, Jerusalém está no alto, Jericó lá embaixo, e essa estrada era a única estrada utilizada pelas pessoas para se deslocarem entre uma cidade e outra. Não havia outro meio como na atualidade, onde a gente vê que aí tem as rodovias, né? O tráfego dos ônibus, dos carros, caminhões. As pessoas elas utilizavam, e nessa estrada havia muitos ladrões, muitos saqueadores, outros povos que eles sabiam que ali era o canal de ligação, principalmente na época que as pessoas subiam para adorarem em Jerusalém. As pessoas eram roubadas, saqueadas, muitas pessoas eram mortas. Então a segunda vertente diz que neste caminho, que é um caminho que até hoje, se você for vendo aí também, eu vou colocando para vocês as fotos, algumas fotos do caminho, de pessoas que já realizaram essa passagem. Você vai vendo aí também as fotos, de como que é toda essa parte de deserto. Então aí nós vamos vendo que é uma estrada extremamente perigosa, que não existe praticamente nada no meio dela, não existe proteção. É uma estrada que foi muito utilizada, é uma estrada histórica, ok? Estrada também que foi utilizada na época do Império Otomano, ou seja, estas são as duas vertentes que nós temos, as duas mais aceitáveis sobre o Vale da Sombra da Morte. A primeira, o local dos leprosos. A segunda, a estrada que liga Jerusalém a Jericó, ou vice-versa, ok? Espero que você tenha gostado deste vídeo. Mais um vídeo simples, ok? Um vídeo para você que está conhecendo a Bíblia. Um vídeo para você que quer se situar um pouco mais geograficamente. Aí você viu que Jerusalém é território ainda de Israel. Você viu que Jericó pertence à Palestina. Quase ali um território da Jordânia. Ok? E se você gostou, não deixa de compartilhar. Deixa o seu like. Se inscreve no canal e esteja aí compartilhando com alguma outra pessoa também que você sabe que ela vai ser abençoada com esse vídeo, com esse conhecimento, ok? Que Deus abençoe e até a próxima!